Hoje a gente vai dar prosseguimento no treinamento de importação de produtos via tabela de Excel, tá? O interessante é o cliente já ter o Office instalado no computador, porque a gente vai precisar do Excel para poder abrir o arquivo. Depois do Excel instalado, a gente vai acessar a retaguarda do cliente pelo acesso.memocashware.com, utilizar o ID de cliente dele. Hoje eu vou utilizar o meu trabalho de teste. O usuário e a senha, tá? O usuário da revenda é o usuário revenda com a senha que vocês acessam o portal de franqueado. Bom, vou fazer o login. Vou vir aqui em configurações, na primeira opção aqui, e depois em importação de produtos. Aqui ele traz uma mensagem para mim, que são os campos que devem ser utilizados, devem ser preenchidos, tá? O campo de unidade medida ele deve ser preenchido com o ID. Então, se vocês têm dúvida de qual é o ID da unidade medida, dentro do cadastro do produto, eu tenho as unidades medidas aqui, ó. Então, unidade medida, unidade é o ID1, quilo é o ID2, peça é o ID3 e assim por diante, tá? Geralmente, o mais comum é utilizar quilograma e peça e unidade. Então, vai variar entre o ID1 e o ID2, dependendo de como o cliente vai fazer a venda desse produto. Voltando aqui na importação, eu tenho os campos de setor, marca e subgrupo devem ser preenchidos com o nome, tá? Esse nome ele vai ser criado, o setor, a marca, o grupo ou subgrupo, mediante ao nome que vocês preencherem, tá bom? Não pode ser o ID. E também a carga de dados deve ser utilizada com menos de 8 mil produtos. Então, contando a linha que a gente tem aqui no Excel, que a primeira linha é o cabeçalho, então abaixo dela eu tenho que ter 7.999 produtos no máximo, tá? Porque o sistema ele não consegue fazer o upload se ele ultrapassar as 8 mil. Bom, aqui no caso de um novo cliente, eu vou clicar aqui para baixar a tabela. Como esse cliente é novo e todo o cadastro dele está em branco, ele não tem nenhum produto, vocês vão observar que a tabela ela vai vir toda em branco, mas com as colunas necessárias para preenchimento. Vai carregar aqui. Eu vou dar um sim aqui nessa mensagem, que é para abrir. E depois eu vou habilitar a edição aqui na direita superior. Vocês podem notar aqui que as colunas, as linhas abaixo da linha número 1, elas estão em branco, porque, como eu falei, não há registro de produtos nesse cliente, tá? Aqui, se eu maximizar um pouquinho as colunas aqui, vocês vão ver que algumas colunas elas têm o asterisco em frente à descrição dessa coluna. Do produto, unidade de medida e setor são colunas obrigatórias, tá? Então, eu não consigo cadastrar um produto via importação de produto se eu não tiver pelo menos esses dados preenchidos, tá? Então, nome de produto, unidade de medida, setor, o valor de custo. Aqui ele não tem o asterisco, mas ele é obrigatório, tá? O valor de custo e o valor de venda, tá? Notem que todos esses têm o asterisco em frente, só o valor de custo que não, mas para facilitar, o valor de custo e o valor de venda, eles têm que ser obrigatórios também. Tá? Então, vou começar aqui. O código ID eu posso deixar ele em branco, porque o sistema ele vai identificar que é um produto novo, então o próximo ID disponível dentro do meu sistema ele vai cadastrar com esse ID. Tá? Então não precisa preencher. Agora, se o cliente está vindo de outro sistema ou se o cliente deseja cadastrar esse produto com um ID específico, ele pode sim preencher, tá? Não quero o produto 1000, quero que o produto 1000 seja o meu primeiro produto. Vou marcar aqui com francês. Tem a opção ou não de preencher o código de barra, como ele é opcional, tá? A referência do produto também. E o ID da unidade medida. Lembra que a unidade medida do quilo é 2? Então, eu vou preencher ele com 2. Caso eu venda ele unitariamente, vai ser o ID1. Certo? Vou colocar o ID2 e o setor aqui eu vou colocar padaria. Demais campos eu vou deixar em branco, por enquanto. E o valor de custo aqui eu vou preencher o valor que esse produto me custa para ser produzido. E o valor de venda eu vou colocar aqui o valor que eu faço a venda desse produto.
A margem de lucro, que é o campo que fica entre esses dois valores, eu não preciso me atentar muito nesse primeiro momento, porque quando eu fizer a importação dos produtos, o sistema ele já vai calcular automaticamente entre a margem de custo e a margem de venda, o valor de custo e o valor de venda, perdão, a minha margem de lucro. Tá? E aqui mais à frente eu tenho outros campos também, que é valor de venda 2, valor de venda 3, que no caso, se eu praticar esses valores agregados ao meu produto. Tá? Tenho a aba de estoque, e a partir daqui eu tenho os campos de tributação. Esses campos, vocês podem observar que são os mesmos presentes na aba de tributações, lá no cadastro de produto. A tabela em si, ela contém quase todos os campos que tem no cadastro de produto. Ela é um facilitador, para que eu não precise entrar tela por tela a cadastrar um produto, tá? Então, todos os dados que são necessários para o cadastro, eu tenho eles aqui presentes na tabela. Passando os dados de tributações, eu tenho esses dados aqui, que é pesa na balança, pesa por quilo, validade em dias, taxa de serviço, estoque máximo, fornecedor e valor da última compra. Tá? Pesa na balança é uma coluna que os dados são verdadeiro e falso. Então, por exemplo, se esse produto eu peso ele na balança, eu vou colocar 1. Quer dizer que é uma informação verdadeira. Tá? Se não, eu coloco 0. Esse pesa na balança não é obrigatório, tá? Ele, por padrão, ele sempre vai vir com 0. Então, se você tiver uma lista ou quiser cadastrar seus produtos que não pesam na balança, não necessariamente precisa preencher essa coluna aqui, tá? Porque o sistema ele vai entender que esses produtos não são pesados na balança. A mesma coisa é pesa por quilo. A mesma coisa é em taxa de serviço. Se esse produto é cobrado ou não taxa de serviço, eu vinculo aqui na coluna 1 para verdadeiro e 0 para falso. Inativo também. E controle estoque. Então, são essas 5 colunas aqui que são de valor verdadeiro ou falso. Tá? Aí eu preencho 1, caso o produto ele seja pesado na balança, ou as demais colunas, ou 0, caso ele não pratique a informação que é da coluna. Tá bom? Vou voltar aqui. Pronto, preenchi meu cadastro, certo? Beleza. Eu quero que só o pão francês seja o meu código 1000. A partir de agora, eu vou cadastrar os outros produtos dependentes do código. O meu código de barra, vou preencher o código de barra isso aqui. Aumentar aqui, dividir esse. Só que esse produto aqui eu não vou colocar o valor de venda dele, tá? Eu vou salvar essas alterações aqui. Beleza. Fiz meu cadastro de produto, ou importei os dados que eu já tinha em outro sistema, para o padrão do sistema MemoCache ou algo do tipo, tá? Eu venho aqui no botão Upload da tabela preenchida, vou selecionar o meu arquivo na pasta onde ele foi baixado, ou onde eu salvei as alterações, e vou clicar em Abrir. Ele me dá uma mensagem, o sistema vai verificar a tabela em busca de erro, e caso não encontre, o cadastro vai ser feito automaticamente, tá? E esse processo não pode ser revertido. Então, assim que você confirma o botão, você está assumindo o risco de que, se alguma informação foi preenchida incorretamente, o sistema não encontre um erro, um campo que foi preenchido incorreto ou de forma enganosa ali, algo que você se enganou, eu não vou conseguir mais alterar, tá? O sistema ele vai pegar essas informações, vai jogar dentro do banco de dados e a partir dali não tem como fazer alteração, a não ser reverter todo o processo, tá? Aí esse reverter todo o processo ele demanda um trabalho do suporte. Então, ao clicar em confirmar aqui, você está aceitando esses termos, digamos assim, tá? Vou clicar em confirmar. Lembra que o meu segundo produto eu não coloquei o preço de venda? Então, aqui ele me acusa, ó, a linha 3, o preço de venda não foi informado. Ou seja, se eu vier aqui na parte de cadastros, você vai ver que nenhum produto foi cadastrado.
Independente da quantidade de produtos que você tem na tabela, se houver algum erro, se houver alguma linha que ou falta dados, ou foi preenchida de forma incorreta, com caracteres incorretos também, o sistema ele vai identificar que aquela informação ela não é aceitável. Então, ele não vai permitir o cadastro dos produtos até que essa informação seja corrigida, tá? Vou colocar aqui, então, o preço de venda. Vou checar aqui, beleza? E vou salvar novamente. Feito isso, vou voltar em configurações. Perdão. Configurações, importação de produtos. E o upload da tabela preenchida. Aqui seleciono novamente o meu arquivo e vou abrir. Confirmo. E aqui ele traz a resposta para mim. Status 100, resposta, cadastro efetuado com sucesso. E você será redirecionado para o módulo de cadastros. A tela vai ser redirecionada. E aqui eu tenho meu produto 2, que é o produto que eu não identifiquei o ID para ele, o código, tá? O código de barra que eu preenchi na tabelinha. O setor, que eu não tinha cadastrado antes, mas eu preenchi o nome do setor, o sistema ele já cadastrou ele para mim, tá? E valor de custo e valor de venda. A mesma coisa que com o francês. O ID que eu identifiquei para ele, sem o código de barras que eu não preenchi, e os demais dados, tá? Se eu abrir o cadastro desse produto aqui, vocês verificam que a unidade pedida foi a que eu preenchi lá, tá? E aqui a margem de lucro que eu falei que o sistema ele já calculava automaticamente está aqui preenchida também. Certo? Vou voltar para a tela inicial aqui. Vou voltar à importação de produtos novamente. Eu tenho um cliente agora, um outro caso. Eu tenho um cliente que ele tem produtos cadastrados, mas ele não quer fazer a alteração pelo sistema. Ele prefere fazer a alteração no Excel. Tá? São muitos produtos, então ele não quer ter que entrar produto por produto e fazer alteração. O que ele vai fazer? Ele vai clicar aqui de novo para baixar a tabela. Ele baixou um segundo arquivo aqui para mim. Só que esse arquivo, diferente do primeiro, ele vem preenchido. Por quê? Porque eu já fiz o cadastro dos meus produtos aqui, tá vendo? Então, aqui ele me dá a possibilidade de alterar os produtos que eu já tenho cadastrados. Então, se eu precisar inserir, por exemplo, mais produtos, eu posso fazer a inserção dos produtos. Eu posso alterar os produtos que eu já tenho. Então, vou alterar aqui minha margarina. Vou alterar o valor dela. Preencher esse aqui. E eu também posso inativar alguns produtos. Por exemplo, o meu pão francês, eu parei de fabricar ele, ou eu parei de comercializar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inativar esse produto. Eu vinculo a informação de verdadeiro ou falso aqui, no caso verdadeiro, tá? E salvo o arquivo. Vou salvar e vou fazer o upload da tabela novamente. Confirma. Sucesso. E aqui, quando eu volto, o meu produto pão francês ele está inativo e o meu produto pão doce está cadastrado. Lembrando que a importação de produtos ela é mais utilizada quando o cliente ele tem familiaridade com o Excel, tá? Ele facilita o trabalho em partes, ele pode gerar como eu disse, ele pode gerar um retrabalho para o suporte, caso o cliente faça um preenchimento incorreto, alguma coisa do tipo. A gente sempre preza explicar o uso da importação para os franqueados e não para os clientes, tá? Porque o franqueado, como ele está presente no local, ele consegue determinar se o cliente tem o conhecimento necessário para poder manusear a tabela de Excel, ou ensinar ele pelo caminho convencional, pelo sistema, tá?
E os casos mais utilizados são a importação de produtos de um outro sistema. O cliente tem 30 mil produtos num sistema antigo e vai migrar para o Memocache. A gente fornece a opção do franqueado poder fazer essa importação pela tabelinha de importação de produtos. Alguns adendos na tabela é que alguns campos que vêm dos outros sistemas, em um formato, eles têm que seguir um formato diferente aqui na Memocache, tá? Por exemplo, o campo de CST é um deles. Geralmente, os outros sistemas, eles utilizam três critérios para determinar o ST, o 0 mais o CST correto. Na Memocache são só 2, tá? O CSOSN é a mesma coisa, geralmente são 4, mas na Memocache são só 3, então é só o dígito correto. E o NCM, que nos outros módulos, geralmente, nos outros sistemas, desculpa, geralmente ele é separado por pontos dessa forma. O banco de dados da Memocache ela não aceita que o NCM seja importado dessa forma. O NCM, o CFOP ou os demais dados que possuem pontos ou fogem da numeração correta de caracteres, tá? Então, sempre ficar atento a esses campos para poder evitar a falha no sistema, tá? CFOP que vier com ponto ou NCM que vier com ponto, na hora da importação eu preciso retirar esses caracteres que não faz parte do meu banco de dados, tá bom? É bem simples, ajuda bastante na hora de fornecer soluções para os clientes, tá? E, além da importação geral que eu passei para vocês, eu tenho uma o segundo modo de usar essa importação, que é aqui em configurações e importação fiscal. Ela está agregada junto com a importação de produtos, tá? Porque são dados que vêm da tabela de produtos. Só que essa tabela fiscal, ao invés dela trazer todos os dados de estoque, valor de venda, estoque ela traz valor de venda, todos aqueles dados que são de uso do sistema, não parte fiscal, tributária, ele isenta para mim aqui dessa tabela, tá? Aqui vai trazer só os dados que são importantes para a contabilidade. Então, tenho aqui os dados de tributação, e é uma maneira mais prática de informar para o contador do nosso cliente, de apresentar para ele os dados que eu tenho vigentes hoje no sistema. Caso o contador queira fazer a alteração nessa tabela e subir ela para o sistema, ele tem a opção de fazer o upload da tabela preenchida. É o mesmo processo da importação de produtos, tá? Faço a alteração na tabela, seleciono o upload e, caso tenha algum dado que esteja inserido incorreto, ele vai acusar o erro, senão ele vai fazer a importação normal. E também eu tenho o terceiro caso de uso, que é aqui em novos relatórios, produtos e importação de produto. E esse daqui, ele é um pouco diferente. Ele pega para mim produtos que foram alterados ou criados entre esse período aqui, que eu selecionei. Produtos que foram alterados ou criados entre esse período, o sistema ele me permite pegar apenas esses produtos e gerar um Excel para mim. Temos cliente hoje que utiliza essa ferramenta em mais de um ID. Então, ele tem um ID que ele é matriz, vamos dizer assim, e ele faz a criação ou edição do produto na matriz e gera essa importação para poder gerar nas demais lojas, tá? Porque, no caso de lojas com 30 mil produtos, por exemplo, não é viável para mim fazer a importação com todos os 30 mil itens todas as vezes, né? É mais fácil para mim fazer apenas a importação dos produtos que eu editei ou que eu criei em determinado momento. Bom? E, no mais, temos somente esses 3 casos de uso, tá? É bem simples. No grupo de franquia de vocês podem tirar dúvidas e também sugestões ou informações de como utilizar melhor essas ferramentas, tá?